Amém. Vocês estão bem essa noite? É um privilégio grande estar aqui de novo. Essa igreja e essa cidade me fazem muito bem. Primeiro porque vocês são padrão número 1 de hospitalidade. Eu vou levar a fama de vocês para todo o Brasil, de como vocês são hospitaleiros, e nossa família fica muito honrada com cada coisa, cada detalhe que vocês pensam para que a gente possa ser bem recebido. Então, isso tem uma recompensa. As Escrituras dizem que se você der um copo de água a um profeta, um copo de água mineral, você der um copo de água filtrada para um profeta, você recebe o galardão de profeta. Mas eu acredito que vocês vão receber muito mais, porque o que vocês estão dando é muito mais do que um copo de água. Então eu me sinto muito abençoado por todo o carinho que vocês têm com a minha família sempre que a gente está aqui. Quem está me vendo pela primeira vez aqui? Bastante gente. Então eu preciso me apresentar. Eu sou Michel, sou casado com a Maíra. É a mulher mais linda dentro desse salão. Ela vai se sentar agora, ela fica com vergonha quando eu faço isso. Mas essa é a Maíra, minha esposa. Nós somos casados, temos 2 filhos, Benjamin e Maria, e a gente trabalha lá no Rio de Janeiro. Nós somos diretores de uma casa de oração que funciona dentro de um local de prostituição conhecido, muito famoso no Rio de Janeiro, conhecido como Vila Mimosa, mas na região do Maracanã, Praça da Bandeira, região central do Rio de Janeiro, um lugar onde tem tido prostituição 24 horas por dia, por mais de 20, 30 anos. E a gente está trabalhando com uma base missionária naquele lugar, com 14 missionários em tempo integral, e mais um grupo de missionários em tempo parcial. Então, basicamente, o que a gente está fazendo lá é levantando adoração dia e noite. A gente está fazendo oração e intercessão dia e noite, crendo que o maior volume de oração, o maior volume de intercessão, o maior volume de adoração é poderoso para transformar uma região inteira e para empoderar o nosso coração a fazer atos de compaixão, atos de justiça nas ruas da cidade. Então, a Bíblia diz que quando o Senhor é exaltado nos louvores do seu povo, ele se casa com a música do seu povo. A expressão do Salmo 22, versículo 3, que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, a expressão hebraica é Deus se casa com a música do seu povo. E a expressão louvor ali é a palavra terrila, que significa cantar aquilo que se vê, ou seja, aquilo que a gente chama de louvor profético, é quando você vê o trono e você reproduz aquilo em canções. Então o Senhor vem e começa a habitar no meio daquilo que você está cantando. E isso é uma coisa muito poderosa que pode produzir transformação aonde a gente está fazendo isso. Mas a coisa principal que a gente quer ali não é transformação. A transformação é a consequência daquilo que a gente está fazendo. O que a gente quer é ter uma vida que dignifique aquele que é digno dia e noite. É isso que a gente quer fazer. Nós queremos levantar o nome de Jesus. Isso é a coisa mais importante que a igreja foi chamada para fazer. Adoração não é um dom, adoração é quem você é. Você é um adorador, você foi chamado para fazer isso. Essa é a coisa número 1 que nós somos chamados para fazer. Então a gente está trabalhando ali com uma base missionária. A gente tem uma escola ministerial acontecendo, vai ter a última aula segunda-feira, mais ou menos 70 alunos se formando. Já estamos na 4ª turma, indo para uma outra turma começando em agosto. Então nós temos uma boa notícia para vocês. Queremos convidá-los a conhecer a nossa base, mas nós estamos abrindo vagas para missionários lá no Rio de Janeiro. Então, se você é um músico, você é um cantor, se você é alguém que quer se envolver com missões, o Rio de Janeiro é um bom campo para você trabalhar com missões. Então, eu estou botando aí na internet que há vagas para trabalho. Então, se você quer deixar o seu currículo, pode procurar a Maíra, que ela está recebendo currículo de missionário. Estou brincando não, gente, é sério. A gente precisa de missionários no Rio de Janeiro. A gente tem uma cultura muito errada de que missões é quando você sai do seu país. Então você pode fazer missões no seu bairro, na sua empresa, no seu trabalho, na sua esquina. Missões é onde tem um campo com perdidos, você envia alguém para pregar o evangelho, não importa onde seja. Então o Rio de Janeiro é um campo missionário que precisa de missionários, amém? Eu quero falar com vocês um pouco das literaturas que eu trouxe. E a gente vai
estar falando com vocês o tempo todo sobre oração e vida de devoção. E existem duas maneiras básicas que a gente aprende a orar. Quantos querem crescer na vida de oração aqui? A primeira forma que você aprende a orar é orando. Então não tem como não aprender. Você vai aprender a orar orando. Você tem que ir lá e orar. A segunda maneira que você aprende a orar é lendo livros sobre o assunto. Então, na minha dieta básica, na minha vida espiritual, pelo menos uma vez por mês eu tenho que ter alguma literatura do assunto, que pegue uma faceta nova, que pegue uma visão nova, mas eu sempre preciso ter na minha dieta espiritual alguma literatura que fale sobre esse assunto. Então a gente tem muito material lá atrás legal, e eu estou muito feliz que saiu em português agora em Curitiba. Eu tive numa conferência em Curitiba e saiu um livro em português que eu esperava muito tempo que ele saísse em português. Sempre quando eu ia para fora do Brasil, eu olhava esse livro, ficava com muita raiva por não ter domínio do inglês. E finalmente esse livro saiu, que é o Sem Cessar, uma introdução à oração dia e noite. Então, eu não sei se você sabe, o Espírito Santo está fazendo na Terra um grande movimento de oração 24/7. O que significa isso? Lugares, comunidades, igrejas ao redor da terra, ao redor das nações, que estão estabelecendo lugares de oração onde nunca fecham. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Isso está acontecendo no mundo inteiro, e nos últimos 20 anos teve um crescimento fenomenal. Há 20 anos atrás existiam na Terra apenas 20 ministérios que trabalhavam com oração 24 horas. Hoje existem mais ou menos 20 mil casas de oração 24 horas no mundo inteiro, inclusive nos países que são dominados por islamismo e coisas do tipo. Então a terra inteira está se envolvendo em um grande movimento de adoração e oração incessante. Jesus está despertando a sua igreja para a sua principal identidade ser uma casa de oração, amém? E esse livro, Sem Cessar, uma introdução à oração de noite, basicamente é um pequeno tratado teológico sobre o assunto. Onde que está isso na Bíblia? Por que devemos orar 24 horas? Tem gente que acha exagero, tem gente que pergunta para a gente, tem gente que fala assim, mas será que não é exagero orar 24 horas por dia? Será que não pode orar em casa mesmo? Será que não pode orar andando na rua? Será que tem um lugar onde vocês nunca vão desligar? Será que isso não é um exagero? Então esse livro tenta responder, ou melhor, ele responde essa pergunta de maneira bíblica. Por que ter oração de noite? Por que nós estamos fazendo isso lá no Rio de Janeiro? Por que pessoas ao redor do mundo estão fazendo isso? Então ele fala muito do tabernáculo de Davi. O rei Davi estabeleceu nos seus dias de reinado uma tenda, e ele colocou a Arca da Aliança no centro dessa tenda, e ele pagou do seu próprio bolso mais ou menos 4.000 músicos e 288 cantores para ficarem diante do Senhor em adoração dia e noite por 33 anos. E não se sabe, biblicamente falando, de um reinado tão poderoso quanto o de Davi. E todos os outros reis na história de Israel que cumpriram a ordem do tabernáculo de Davi, você vai encontrar isso em vários reis na Bíblia, que ele fez aquilo que Davi tinha ordenado. Todos esses reis experimentaram prosperidade e avivamento no seu governo. Então esse é um livro muito, muito importante para a nossa época, se você quer entender a importância de ter oração dia e noite na igreja, em bases missionárias, em casas de oração, e ele vai explicar muito esse conceito. Então a gente tem alguns ali. Um outro material, e é muito difícil falar dele porque eu estou falando do meu próprio livro. Então é difícil falar do seu próprio livro, mas eu vou falar do meu livro porque aqui nesse pequeno livreto, Cultura de Oração, tem mais ou menos 15 anos de história. 15 anos de cavar, 15 anos de estudar, 15 anos de ir profundo, para sair em poucas páginas um pequeno e simples tratado para ajudar a igreja a entender o valor da oração. Então, se você quer crescer na sua vida de oração, se você quer ter um grupo de oração na sua comunidade, ou uma sala de oração, reuniões de oração, se você quer fortalecer, esse material foi escrito para você. Se você que não entende nada sobre oração, aqui eu deixo modelos práticos de como você pode desenvolver a sua vida de oração. Então, se você quer crescer nisso, nós temos alguns lá. Esse aqui eu quero dar de presente para o meu amigo, para o meu pastor aqui.
Esse é o pastor mais carinhoso do Brasil, gente. Então você pode passar lá atrás e a gente tem algumas coisas legais, amém? Vocês têm uma Bíblia? Quantos têm uma Bíblia aí? Queria que a gente usasse a Bíblia hoje. Quando eu cheguei aqui e vindo para cá, muita coisa passa na nossa cabeça quando a gente vai pregar. E sempre é um desafio entender o que Deus quer que você fale, que tem a ver com o peso do seu coração, mas que tem a ver com servir a igreja. Então sempre que você vai pregar, você vai ter essas 3 crises. O que essa igreja que eu estou indo falar precisa ouvir, o que Deus quer que ela ouça, e o que Deus quer que ela ouça que tem a ver com a minha identidade, de maneira que eu não mude quem eu sou, mas que eu apresente a parte de Cristo em mim para vocês, para que vocês sejam edificados. Então é muito desafiante, porque por mais que eu tenha falado sobre oração nos últimos 15 anos, é um assunto muito vasto e complexo, e a gente pode pegar de vários lados para começar a falar desse assunto. Mas quando eu entrei aqui e eles começaram a cantar a respeito da beleza de Jesus, então o Espírito Santo falou comigo que eu precisava falar com vocês hoje a respeito do conhecimento da beleza de Deus, que esse é um dos pontos mais misteriosos para a igreja evangélica e talvez mais desconhecidos. Quando a gente olha nas Escrituras, quando Paulo vai ensinar sobre oração, nas orações apostólicas, em todos os seus escritos, você nunca vai encontrar Paulo orando por uma determinada igreja, pedindo para que Deus removesse as circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas ruins. Se a igreja estava passando por pressão e perseguição, Paulo não orava, Deus remove a pressão, remove a perseguição, remove os problemas, remove as enfermidades. Paulo não estava focado na sua teologia de oração, tanto no que diz respeito ao mundo exterior. Paulo estava mais preocupado com a vida interior dos cristãos. Então, todas as vezes que Paulo orava por uma igreja, o foco e o ponto principal dele era o conhecimento de Deus. Não apenas o conhecimento sobre Deus, porque nós, os evangélicos, e os cristãos de maneira geral, tem muito conhecimento sobre Deus. Mas conhecer sobre uma pessoa não significa que você conhece a pessoa. Muito mais na era da informação rápida, onde você tem um computador na sua mão ao tempo inteiro. Se eu falar o nome de um teólogo aqui, você digita no Google e você começa a estudar tudo sobre ele. Se eu falar o nome de um cantor, se eu falar o nome de um poeta, se eu falar o nome de um escritor, o nível de informação que essa geração tem e a velocidade que a informação chega é assustadora. Anos atrás, para a gente ter esse tanto de informação, a gente tinha que ir naquelas enciclopédias de capa azul dura. Quantos lembram disso? Só os antigos, né? Você tinha que ir na enciclopédia. Eu lembro que eu abria uma por uma, empoeirada, amarelada, com cheiro de mofo. Você tinha que abrir um livro para ter informação. E você tinha que pesquisar. Quantos já fizeram trabalho em biblioteca de escola? Isso não existe mais, gente. Sabia que isso não existe mais? Hoje a gente tem o Google. O Google, ele te dá tanta informação que a sua cabeça fica inchada sobre um monte de coisa que você acha que você é expert sobre essas coisas. Por exemplo, nunca se viu uma geração tão arrogante como a nossa geração. Nunca. E eu estou falando de dentro da igreja. Arrogância, pessoas jovens de 13, 14 anos discutindo política. Como se fossem donos da verdade. Mal saiu das fraldas e acha que é alguém. Por quê? Porque o acúmulo de informação dá um falso entendimento de que você conhece sobre o que você está falando. Mas na verdade a única coisa que você está fazendo é sendo um eco. Você é um eco daquilo que as pessoas que estudaram são. Então você está repetindo informação. E informação não é conhecimento. Conhecimento vem através de revelação e não através de informação. Então tem muita informação bíblica. E o evangélico, ele é assim, ele discute sobre tudo quanto é tipo de doutrina. E as pessoas discutem sem saber o que estão discutindo. Normalmente quando a gente está pregando em alguns lugares e a gente está falando da graça de Deus, as pessoas falam assim, mas isso aí não vai dar em predestinação? Aí eu digo para eles,
Predestinação é uma palavra que está na Bíblia. As pessoas falam contra a predestinação como se fosse o Satanás. E não é, está lá na Bíblia, está em vários textos na Bíblia. A questão é que você precisa estudar o que está por trás dessa palavra. E não simplesmente ficar contra ela porque alguém te disse que aquilo ali não era tão legal. Pesquise, procure, tente entender antes de criticar uma coisa que você não domina. Então, o conhecimento sobre Deus não significa que você conhece Deus. Você pode saber tudo sobre Michael Jackson. Você pode saber tudo sobre qualquer artista hoje, sem nunca ter apertado a mão dele, sem nunca ter ouvido a voz dele, sem nunca ter passado 5 minutos com ele. E um outro problema é que a gente pensa que porque a gente conversa com Deus, a gente conhece Deus. Pausa para pensar agora. Com quantas pessoas você conversa, dia a dia, ou todo dia você encontra uma pessoa no seu trabalho e você conversa com ela. O fato de conversar com ela significa que você conhece o coração dela? Nós somos uma geração superficial. Mesmo na igreja, a gente fala sobre tudo, mas a gente não fala do nosso coração. Às vezes eu tenho pecado escondido, às vezes eu tenho dores escondidas, às vezes eu tenho problemas contra você, às vezes eu tenho feridas no meu coração que eu carrego há anos por causa de algum comportamento que você tem em relação à minha pessoa. E nós conversamos sobre tudo, mas a gente nunca toca no ponto certo, o coração. Com Deus é a mesma coisa. A gente conversa, a gente fala pelos cotovelos com Ele. Mas a nossa conversa não é a apresentação do verdadeiro eu. A nossa conversa é a apresentação de um falso eu religioso que a gente quer fazer para impressionar Ele. Mas é uma coisa sem lógica, porque como que você vai impressionar uma pessoa que sabe tudo o que vai acontecer daqui a 1000 anos? Inclusive, sabe quantas vezes vai pecar daqui até lá. Me parece que a gente está satisfeito com uma gotinha de chuva quando a gente tem o oceano disponível totalmente de graça. Então, quando Paulo orava pela igreja, ele não mencionava essas coisas em primeiro lugar. É claro que Paulo fala sobre orar por coisas. Paulo fala para orar pelos governantes, Paulo fala para orar, Jesus ensina a orar pelo pão diário, Paulo fala de lançar as ansiedades em oração. Tudo isso é bíblico e é bom, mas isso não é a coisa mais importante na oração. A coisa mais importante na oração é conhecer quem é Deus. E parece uma coisa meio paradoxal. Eu estou falando para cristãos. Quantos são cristãos aqui? Mas ainda hoje a gente precisa ensinar as pessoas o caminho pelo qual elas podem e devem conhecer quem é Deus. Então, se você olhar as orações apostólicas, vamos olhar três clássicas, todas no capítulo 1, Efésios 1, 17 e 18, Efésios 1, 9 e Colossenses 1, 9 ao 10, beleza? Estamos juntos aí? Então eu quero ir com calma, para que você olhe a Bíblia, para que a gente não saia daqui apenas emocionado, mas para que a gente saia daqui tocado na nossa razão, ok? Então olhe as Escrituras junto comigo, o que diz? Paulo está orando pela igreja de Éfeso, no capítulo 1, é uma oração apostólica. Ele diz que não cessa de dar graças, no capítulo 1, versículo 16, e quando entra no versículo 17, ele diz qual é o conteúdo da oração. Essa é a oração apostólica mais orada em todo o movimento de oração, e ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação. Diga comigo, sabedoria e revelação. Para quê? Para que tenham o pleno conhecimento dele. Dele quem? De Cristo.
Paulo está orando pela igreja, Paulo não está orando pelo mundo. Paulo está orando por uma igreja madura, a igreja de Éfeso, talvez uma das comunidades cristãs mais maduras que existiram. Ele está orando por essa igreja, ele está orando o seguinte: eu te peço ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da glória, o Pai da glória, que derrame sobre essa comunidade o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de seu Filho. Como? Tendo iluminado os olhos do seu coração. Então a primeira coisa que Paulo está falando é que existe um conhecimento de Deus que precisa ser revelado através da manifestação do espírito de sabedoria e de revelação. E ele diz que quando esse espírito de sabedoria e revelação atua na vida do homem e da mulher de Deus, os olhos do coração são abertos. Então o seu coração é onde estão os seus afetos, o seu coração é onde estão os seus sentimentos. Então o que Paulo quer dizer com conhecimento de Deus é o seguinte: conhecimento de Deus é quando aquilo que você sabe na tua cabeça afeta aquilo que você sente no coração. Por exemplo, se eu disser que Deus é amor, todos aqui vão concordar, sim ou não? Deus é amor, amém? Amém. A questão é: você sente esse amor? Porque me parece que ainda estamos lidando com situações de orfandade dentro da igreja. Nós sabemos que Ele é amor, mas a impressão que eu tenho na relação e nas relações que muitos jovens que chegam até a nossa comunidade no Rio é de que eles estão feridos e sangrando por causa da orfandade, porque uma fortaleza mental se estabeleceu naquilo que nós chamamos de mente espiritual, de maneira que ele não consegue olhar para Deus como um pai amoroso, como alguém que não está simplesmente computando o que ele faz de certo ou errado, como alguém que não está simplesmente anotando numa prancheta o tanto que você consegue realizar para ele. E se esse conhecimento não é revelado, o que a gente vai ter dentro das nossas igrejas? Um bando de trabalhadores que estão trabalhando para receber a aceitação de seu Deus. Querem evangelizar, querem estar no louvor, querem servir na recepção, querem se envolver com tudo aquilo que tem a ver com trabalhos eclesiásticos, porque simplesmente querem ser aceitos pelos seus líderes. Querem ser, sabe, aquela pessoa que tem a necessidade de ser aceita, de ser afirmada. E ela vive uma vida inteira sangrando, vivendo um estilo de vida baseado no que as pessoas vão dizer sobre ela. A questão é, se você tem um chamado e se você tem um ministério de fato, e eu creio que todos aqui têm um, você precisa entender que se você viver a sua jornada ministerial baseado naquilo que as pessoas vão dizer ou não dizer, você vai morrer, porque todo líder, todo ministro vai ser criticado. Não importa se a crítica é construtiva ou destrutiva. Meu amigo, se você vai liderar a faxina da igreja, a coisa que as pessoas menos querem fazer, você vai ser criticado. E você vai ter que ter emoções saudáveis para suportar aquilo que as pessoas estão falando a respeito de você, seja de forma justa ou injusta. Deus é amor, Deus é bom, mas a gente não sente que Ele é. Algumas pessoas, e eu já me peguei muito assim com a minha família, acontecia um milagre, e eu amo viajar, eu amo conhecer outras culturas, e principalmente eu amo a cultura americana. Eu gosto muito de como aquele país funciona, apesar de não ser um país perfeito e apesar de ter muitos problemas, mas eu amo a história do povo americano, eu amo a história como eles desbravaram, então eu amo estar naquele lugar. Então para mim é muito importante, para as minhas emoções, estar lá, e principalmente num lugar onde tem oração 24 horas, onde nunca fecha, que é lá em Kansas City. E miraculosamente, pela graça de Deus, várias vezes já teve situações de eu conseguir ir no mesmo ano 2 vezes. E eu não sou uma pessoa rica, eu não sou uma pessoa que está botando dinheiro
tá dando dinheiro na grama, eu não sou uma pessoa milionária, eu não tenho condições de fazer essas coisas, não tem como. É impossível para mim, eu estou te falando, é verdade. É impossível que eu consiga fazer essas viagens. Eu não tenho condições, eu não tenho um dinheiro guardado agora, eu quero ir agora para os Estados Unidos. Não existe esse dinheiro. Mas de alguma forma miraculosa, Deus tem provido para que a gente faça essas viagens. E a gente vai, todas as vezes que a gente vai, a gente sempre volta de lá com a sensação assim: será que Deus vai trazer a gente aqui de novo? A gente sempre vai na base do milagre, de coisas que acontecem de forma sobrenatural. Mas a gente é tão ferido na nossa falta do conhecimento de quem Deus é, que mesmo no meio do centro da bondade de Deus, a gente está desconfiando da bondade de Deus. Você já sentiu isso? Que tipo assim, tá tão bom, tá tão bom, acho que uma hora Deus vai enviar algum castigo. Tá muito bom, gente. Tem que vir alguma coisa ruim agora, tipo Onda, né? Onda tem a sequência, vem duas boas, duas séries boas, uma ruim, tem que vir alguma coisa ruim agora. A gente pensa que Deus está contra a gente. Por exemplo, sabe por que não tem mover do Espírito em todas as reuniões? Porque você vem pensando que Deus está contra você. Quando você entra aqui, você entra cansado, você entra fadigado, talvez aquela semana você nem leu a Bíblia. O que você pensa? Eu acho que hoje Deus não vai vir não. Quando a gente lidera, os líderes de adoração, quando tiver aquela semana ruim, já vai liderar perdendo. Já vai assim: rapaz, hoje não adianta nem cantar Poderoso Deus. Que Poderoso Deus, na minha época, era a música que puxava, né? Quando dava tudo errado, canta Poderoso Deus que dá certo. Agora é Yeshua, o mais belo entre os milhares. A gente tocou ela segunda-feira lá, cara. Eu pensei que a casa ia cair, irmão, de tanto mover de Deus. Mas a gente já chega achando que Deus está contra a gente, e aí não tem mover. Mas não é porque Deus não quis, é porque o seu coração está fechado para o conhecimento de Deus, de fato. Porque na verdade, se existe um culto que precisa de mover, é quando a gente está mal. É o contrário. É quando você chega seco, quebrado, ferido, amargurado. Esse é o culto que Deus precisa se manifestar. E Ele está ao seu lado, Ele está do seu lado, Ele está por você, Ele não está contra você. Então a gente já chega na reunião travado. Eu tenho amigos que já foram lá na Califórnia, na igreja do Bill Johnson, e eles falam: cara, você chega lá, na porta, na recepção, as pessoas já são curadas, os diáconos já começam a entregar a palavra de conhecimento, o pessoal já cai tremendo no chão, nem tem culto nem nada, só está dando a recepção, seja bem-vindo, a pessoa já cai e é curada. Mas sabe por quê? Eles vão para a reunião com a mentalidade assim: Deus é bom e vai dar certo. Deus é bom e vai acontecer. É assim que eles vão. E aí, bota lá na internet e assiste um culto deles para tu ver. Eles acreditaram nesse negócio de que Deus está do lado deles, de que Deus está dentro deles. Eles acreditaram. Por isso eles são felizes, por isso a música deles é boa, por isso que tem cura em todas as reuniões. Eles estão sempre felizes, porque eles acreditaram nessa realidade de Deus, de um Deus bondoso. Então Paulo, ele está gastando tempo na sua teologia sobre oração para mostrar para a igreja como Deus é de fato. E ele está falando que para isso acontecer, você tem olhos interiores. Olhos falam de faculdade de conhecimento. O conhecimento de Deus é quando aquilo que você sabe na cabeça desce para dentro do seu coração e você começa a sentir aquilo que você sabia. Ou melhor, aquilo que você sabe. É afetos, essa expressão afetos, todos nós temos afetos. Os nossos afetos é a junção daquilo que a gente pensa com aquilo que a gente sente. Você lê na Bíblia, Deus é amor, e de repente você começa a chorar com um versículo que você já leu 1000 vezes. Porque você está tendo uma experiência
Conhecimento é experiência. Por isso que uma das palavras para conhecimento em grego é a mesma palavra que é usada para relação sexual no casamento. Porque o ato sexual no casamento dá uma experiência para o homem e para a mulher, onde eles se tornam um. Isso é conhecimento. Por isso que no casamento, eu não posso dizer que conheci minha esposa se eu não me tornei um só com ela. É um ato de intimidade. E Paulo está falando, eu oro para que tenha um espírito de sabedoria e de revelação atuando dentro de vocês, de maneira que aquilo que vocês não viam, vocês passem a enxergar a partir de agora. Estamos juntos nisso? Segunda passagem, ele usa a mesma expressão em Filipenses 1:9, e peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento. Aqui ele já dá uma exagerada, ele usa a palavra epignosis. Tem conhecimento, conhecimento já é experiência, mas aqui ele está falando de um conhecimento elevado, de uma experiência com Deus elevada, muito mais do que saber sobre amor, mas entender que Ele é amor na medida que você sente amor. Colossenses 1:9 também fala sobre isso. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos falar, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Diga comigo, conhecimento de Deus. É quando aquilo que você pensa se junta com aquilo que você sente, através do abrir dos olhos do seu coração. Uma coisa que nós precisamos entender é que Paulo está querendo definir a nossa vida de oração baseada no nosso interior e não no exterior. Vamos pensar. Como que é a sua vida de oração? Seja honesto agora. Quando a coisa fica feia, a pressão chega, o desemprego chega, a enfermidade chega, situações e circunstâncias terríveis começam a acontecer. O que você faz? Você começa a orar e você começa a colocar as pessoas para orar. Sim ou não? Você convoca logo os intercessores. Eu sei, eu tenho uma igreja, sou pastor de uma igreja. E nossa comunidade tem um grupo no WhatsApp. Então é só o bicho pegar que começa. Vamos pensar no contrário. Está tudo indo bem, tem dinheiro na conta, Deus está te abençoando, não está gastando dinheiro com remédio, está feliz, a igreja está crescendo. Você vem todo bobo para o culto, e você dança, e você louva Ele, você agradece. Nossa, a conferência foi uma bênção, então vamos agradecer. O que está acontecendo? O que está motivando o nosso coração a buscar o Senhor não é o fato de que tivemos os nossos olhos abertos para o conhecimento de quem Ele é, mas sim as circunstâncias externas que nos cercam. E grande parte da nossa vida de oração é fraca, porque o que nos motiva é aquilo que está fora e não aquilo que está dentro. Pensa comigo. As Escrituras dizem que o Espírito Santo habita dentro do nosso espírito, amém? E Paulo fala que existem coisas que os olhos humanos jamais viram, que os ouvidos humanos jamais ouviram, que nunca penetrou dentro do coração da humanidade. Pensa nisso. Ele diz que existem coisas que são impensáveis, coisas que ninguém consegue imaginar, mas que esse Deus preparou essas coisas imagináveis para aqueles que o amam. E que o Espírito Santo conhece as profundezas do coração do Abba, do nosso Deus Pai, e que o Espírito Santo mergulha dentro do coração de Deus, e Ele puxa em revelação tudo o que está no coração de Deus, que é aquilo que os nossos olhos jamais viram, que é aquilo que a nossa mente jamais pensou, que é aquilo que os nossos ouvidos jamais ouviram. O Espírito Santo mergulha no profundo conhecimento de quem Deus é, e revela isso a cada um de nós
gratuitamente. Mas por que a gente não tem acesso a isso? Não é porque Deus não quer revelar, é porque nós estamos sendo movidos por aquilo que está fora e não por aquilo que está dentro. Dentro de você existe a força que brilha mais forte do que 1 bilhão de sols. Nós chamamos o Espírito Santo, vem nesse lugar, mas ele já veio. Está mais perto que a sua pele. A questão não é se ele vai vir. A questão é se você se torna consciente de que ele já veio. Era isso que os avivalistas faziam. Por que Charles Finney entrava numa fábrica com um monte de não crentes, sem dar um folheto sequer, e as pessoas começavam a cair de joelho no chão, confessando pecados publicamente? Não é porque ele era um homem especial, não é porque ele era um homem livre de carnalidade, não é porque ele era um homem sensacional, fora de sério, não era por isso. É porque todo avivalista se tornou consciente daquilo que ele carregava dentro dele. E ele desenvolveu um estilo de vida que fazia com que essa consciência ficasse cada dia mais aguçada, de maneira que ele conseguia liberar a presença de Deus aonde quer que ele estivesse, mesmo em lugares onde as circunstâncias eram contrárias. Era isso que Jesus tinha. João Batista disse: eu vi a pomba vir sobre ele e permanecer. E uma outra passagem diz que Jesus tinha o Espírito sem medida. Todos nós temos o Espírito Santo, a questão é entrar no nível sem medida. Sem medida significa uma atuação livre, uma atuação sem limites, que precisa e pode ser liberada, porque Ele mesmo nos ensinou dizendo que do nosso interior, diga assim, do meu interior, fluirão rios de água viva. Ele ensinou como fazer isso. Não significa que esses rios de água viva vai fazer com que você se torne um pregador de massas, mas significa que você vai saber liberar a presença de Deus na hora certa, na pessoa certa, entrando na economia do Senhor. O que significa economia do Senhor? Significa que às vezes esse rio vai tocar um que vai tocar milhares. Mulher samaritana. Jesus fez fluir o rio ali. Ela estava atrás de água, não tinha água. Ele disse: eu tenho uma água que vai saciar a sua sede e de outros. Primeira coisa que essa água vai fazer é curar você, porque você é adúltera. E a água de Deus é tão poderosa que toca pessoas que a gente não acredita, e essas se tornam heróis da fé. Imagina você entrando dentro de uma zona de prostituição aqui em Fortaleza, encontrando uma jovenzinha de 18 anos que está vendendo seu corpo, e de repente você libera o rio. E ela bebe daquela água, e dentro dela se torna uma fonte que vai jorrar para a vida eterna, e ela começa a liberar o rio de Deus nos lugares escuros aonde você nunca poderia entrar. São rios que fluem. Isso está disponível para você agora. Se você quiser, pode ser agora. Não precisa ser daqui a 10 anos. O tanto de tempo que você gasta dando atenção àquilo que está dentro de você vai te empoderar para conhecer o Deus dos impossíveis. E você vai parar de se mover por aquilo que está fora e vai passar a se mover por aquilo que está dentro. Não importa se tem pressão ao meu redor, não importa se tem perseguição ao meu redor, não importa se tem crítica ao meu redor, não importa se eu estou num lugar onde blasfemam do nome de Jesus. Essas circunstâncias externas não movem o meu coração. Os meus olhos viram o Rei. Os meus olhos viram Ele.
Eu estou atrás de um povo que quer conhecer Jesus. Você pensa que conhece Jesus, mas você não conhece Ele. Ou o que você conhece é muito pouco, porque ainda não afetou a tua realidade externa. Tem muito mais desse oceano para mergulhar. Tem muito mais águas profundas para a gente ir. É muito maior do que vir para o culto domingo à noite. A gente só está brincando. Está na hora da gente começar a entrar no jogo. Estamos juntos? Uma vez Jesus perguntou para os seus discípulos em Mateus 16, versículo 13 em diante: quem os homens dizem que eu sou? E ele vira depois para o seu grupo seleto de discípulos. Imagine que Jesus está aqui e ele está fazendo essas duas perguntas para você. Quem os homens dizem que eu sou? Mas agora eu quero saber de vocês. Quem vocês dizem que eu sou? A pergunta significa o seguinte: será que o que vocês sabem sobre mim, será que tudo o que vocês sabem e conhecem sobre mim, vocês ouviram dos homens? A impressão que eu tenho é que o conhecimento e o nível do conhecimento que se tem de Jesus hoje é baseado naquilo que se ouve nos púlpitos. Mas nós temos dois problemas. Primeiro, é impossível entrar nessas águas profundas através de pregações. As pregações servem como uma sinalização. Eu estou essa noite apontando para o Cordeiro. Eu estou fazendo como João Batista, quando o Cordeiro de Deus passou, ele disse: esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, siga ele. E quando os discípulos seguiram o Cordeiro, a primeira pergunta que os discípulos fizeram para Jesus é: mestre, onde te hospedas? Eu só estou aqui tentando provocar no coração de pessoas a pergunta: onde te hospedas, Jesus? Que significa: eu quero estar onde você está. Eu só estou apontando para o Cordeiro, eu não tenho como fazer você seguir ele. Seguir ele tem a ver com a sua decisão. Faz sentido para vocês isso? Quem os homens dizem que eu sou? Se tudo o que você sabe de Jesus é, você ouviu em uma pregação, você leu num livro, você não tocou em nada. Jesus faz a pergunta pontual: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E é maravilhoso quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está tendo uma revelação. Vocês sabem, Cristo não é apenas o nome, mas é o título dele de Messias. Então Pedro está entendendo: você é o Messias Deus. Porque todo judeu esperava um Messias, mas eles tinham dificuldade de entender que aquele Messias é Deus. Não era apenas um rei político como o filho de Davi que iria governar Israel, mas era um rei político e espiritual, que significa que o Messias é o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz para ele: Pedro, isso que você está compreendendo não tem como conhecer através de um outro homem. Ele está dizendo: carne e sangue não podem te revelar. Não é em um seminário, não é em uma palestra, não é numa conferência. Carne e sangue não podem transmitir o conhecimento profundo de quem ele é. Isso só pode vir por meio de revelação. Diga comigo: revelação. Você precisa de uma experiência onde os seus olhos serão abertos para ver de fato quem é Ele. Quem é Jesus? Nós perguntamos quem é Jesus para a igreja. Ele diz: Ele é meu Salvador. Jesus é aquele que morreu na cruz, e eles só sabem isso a respeito dele. Você sabia que só no livro de Apocalipse, e o livro de Apocalipse é o livro da revelação de Jesus. Muitas pessoas pensam que Apocalipse trata-se de grande tribulação, de besta, de anticristo, dessas coisas. Mas o livro de Apocalipse, o primeiro versículo começa dizendo: revelação de Jesus Cristo. Diga comigo: revelação de Jesus Cristo. Isso é Apocalipse. Significa remoção do véu. Significa passar a ver Ele como Ele é.
E o livro de Apocalipse, só no livro de Apocalipse, existem mais ou menos 36 descrições de quem é Jesus e a respeito da sua beleza. Quando João está na ilha de Patmos, ele está debaixo de uma pressão externa. Ele está debaixo de cativeiro. Ele está debaixo de uma pressão de morte. E é interessante que é exatamente isso que eu acabei de explicar. O que está modelando a espiritualidade de João não é aquilo que está acontecendo fora dele, mas é aquilo que está acontecendo dentro dele. Então João, ele é elevado no espírito de revelação. Diz no versículo 10 que no dia do Senhor eu me encontrei em espírito e ouvi uma voz atrás de mim, voz como de trombeta. João está na ilha de Patmos. E de repente ele ouve uma voz atrás dele. E quando ele vira para conectar com aquela voz, ele começa a ter a visão de um homem vestido de branco, andando no meio de 7 candelabros. Diga comigo, 7 candelabros. O que são esses candelabros? O livro de Apocalipse explica que esses 7 candelabros eram as 7 igrejas da Ásia. Então imagine o nível de revelação que João está tendo. Ele é elevado no espírito dele. Quantos aqui têm um espírito? Se você tem um espírito, você pode ser elevado nessa visão. E o que João está vendo? Ele está vendo o Filho do Homem andando no meio da igreja, passeando no meio da igreja. Provavelmente o dia do Senhor, que tem a ver com o dia em que ele vai voltar, mas também tem a ver com o dia onde os irmãos se reuniam. Provavelmente João estava no monte, e ele estava vendo as igrejas da Ásia Menor reunindo em adoração, e ele começou a ter a visão de que Jesus estava andando no meio daquelas congregações. A primeira coisa que nós precisamos entender no conhecimento de quem é Jesus: Jesus anda no meio da sua igreja. Ele está operando dentro da igreja, através da igreja. Por isso, a obra de Deus será feita pela igreja. Por isso que não pode ter movimento de desigrejados. Porque se você está fora do corpo, você não está no lugar onde, sabe, não tem como. Como que você vai estar conectado ao cabeça e não está conectado com o corpo? A primeira coisa que ele ama está no meio da igreja. Isso é muito poderoso, porque nós achamos que o nosso pecado, ou nossa fraqueza, ou nosso desânimo tira ele do meio da igreja. Nada tira Jesus da igreja, porque o corpo de Cristo não tem como andar decapitado. Ele é o cabeça, você é o corpo, nunca vai ser. Entende? Não tem como, não tem como. Cristo e a igreja é uma coisa só. Não, Cristo não está na igreja, Ele está sempre no meio da igreja. O problema é que os nossos olhos precisam ser abertos. João estava tendo uma revelação de quem é esse homem. Ele está tendo a revelação que ele não teve quando ele andou nos 3 anos e meio. Porque quando Cristo andou nos 3 anos e meio com os discípulos, Ele não revelou toda a sua glória. Ele veio como servo sofredor, como uma ovelha muda, um matadouro. Mas agora o Cristo de Apocalipse 1 é o Cristo que tem um corpo físico, mas um corpo cheio de glória. É o Cristo ressurreto. Ele está vendo o Cristo ressurreto. Oh, irmãos, como nós precisamos ver Jesus. A nossa falta de paixão não é simplesmente porque não temos nos esforçado, mas é porque não temos visto Ele. Nós precisamos colocar os nossos olhos nele. Então João começa a descrever as características dele, a revelação de quem é Jesus, da sua beleza. Estamos juntos? Apocalipse 1:4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, que é fiel testemunha. Só aqui mais 5 ou 6 descrições. Primogênito dentre os mortos. Você já parou para pensar que outras pessoas ressuscitaram primeiro que Jesus? Sim ou não? Mas todos voltaram a morrer. Por isso que ele é o primogênito. Ó, só aí você já pode começar a conhecer ele. Ó. Ele é o primogênito dentre os mortos.
Diz também que ele tem os 7 Espíritos de Deus sobre ele. O que significa? Significa que ele tem a plenitude da ação do Espírito. Não significa que tem 7 Espíritos Santos, mas significa que os 7 Espíritos de Deus são as facetas de plenitude de como o Espírito Santo atuava na vida dele. Diz que ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de... Você já parou para pensar que não diz que é aquele que há de ser? Não diz isso. Aquele que era, que é e que há de ser. Não diz isso, diz aquele que há de vir. Sabe por que ele não há de ser? Porque ele sempre é. Sempre foi e sempre será. Ele nunca foi criado. Não existe um momento na história do universo e na história que Deus não tinha existido. Da bug, né? Da tela azul, né? É isso que a gente tem que fazer, meditar na grandeza dele. Por isso que ele diz para Moisés, eu sou. Porque eu sou nunca deixou de ser. E nunca será, porque é. É ele está dentro de você pelo Espírito. Ele não é pequenininho. Diz que ele também é o alfa e o ômega. Diga comigo, alfa e ômega. Versículo 8, o que significa? Alfa e ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Sabe o que significa? Ele é o Senhor da sua história. Tudo que está entre o A e o Z, tudo que está entre o alfa e o ômega, entre a primeira e a última letra, é toda a história da sua vida. Ele é o Senhor da história da humanidade. Ele é o princípio e ele é o fim. Mesmo as suas dores, mesmo os seus traumas, mesmo os momentos em que você pensava que ele te abandonou, ele estava lá do seu lado chorando com você. E tudo o que você passou na sua vida, sejam coisas boas ou ruins, ele vai usar para a glória dele. Mesmo que a gente não entenda no meio da dor, porque ele é o Senhor da história, e todas as coisas que aconteceram na sua vida, sejam boas ou ruins, ele está no controle. Diga comigo, ele é soberano. E ele vai pegar o caos para transformar em glória. Amém? Ele é o alfa e o ômega. Estamos juntos, estamos estudando a sua beleza. Eu amo isso. No versículo 13 diz que ele estava no meio da igreja e que ele estava vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Ele não só anda no meio da igreja, mas ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus está com as vestes que o sacerdote Arão usava. Ele está com uma roupa de linho fino e ele tem no peitoral as pedras do sacerdócio. Ele é o sumo sacerdote, significa que o livro de Hebreus diz que ele está à direita do seu Pai, intercedendo por nós. Ele está pedindo ao Pai, você como herança. Você é a herança dele. Salmo capítulo 2, o pai vira para o filho e fala, pede-me. Muita gente usa esse versículo para missões, mas na verdade é o pai dando legalidade para o filho pedir as nações como herança. Então ele está dizendo, filho, pede-me e eu te darei. Pensa nisso, Jesus é Deus, amém? Ele está pedindo para Deus o Pai, amém? Mas ele está pedindo você, porque nações nações são constituídas de pessoas. Ele não quer nações no sentido do terreno das nações. Ele é o sumo sacerdote que está orando ao seu pai, dizendo, ei pai, eu quero me casar. Me dá o coração da humanidade como herança.
Me dá o amor dos homens como herança. Pai, me dá a paixão da igreja como herança. Eu quero uma noiva irradiante de amor por mim. Pai, me dá aquele povo em Fortaleza como herança. Isso que um sumo sacerdote faz, ele intercede. Além dele ser um sumo sacerdote, diz o versículo 14, que seus cabelos são brancos como a lã. Por que os cabelos de Jesus são brancos como a lã? Fala da sua infinita sabedoria para julgar. Quantos já viram um filme de época onde o juiz tem aquela peruca branca? Então, no caso, isso foi tirado de Apocalipse. Porque é um símbolo de sabedoria para julgar. Ele é um justo juiz. E ao mesmo tempo que ele é amor, ele vai julgar todas as nações da terra e todos aqueles que deliberadamente ficarem contra ele. Mas o mais legal é que o juízo começa pela casa de Deus. Antes dele julgar o mundo, ele vai julgar a igreja. E a primeira coisa que ele vai fazer na igreja é remover tudo aquilo que impede o amor. Ele vai usar os métodos menos severos de juízo para remover tudo aquilo que impede o amor. Deixa eu tornar isso mais claro para você não dizer amém antes do tempo. O que significa que se existir qualquer coisa entre você e o coração dele, pode ser qualquer coisa, ele vai remover. Porque o primeiro mandamento, em primeiro lugar, não é amar a Deus acima de todas as coisas, é amar só Deus. Não tem espaço para um outro amor rival. Nem filho, nem dinheiro, nem ministério, nem marido, nem nada. Ah, irmão, mas e minha família? Se você amar só Deus, você vai ser o melhor membro da sua família. Se você amar só Deus, você vai ser o melhor pai do mundo, o melhor marido do mundo. Ele é um sábio juiz. Às vezes você está reclamando que você ficou desempregado e você acha que é o diabo. Não é o diabo, é Deus. Removendo a confiança que você tem no dinheiro. Muitos anos eu falei isso no Rio de Janeiro. Todo cristão é chamado a viver pela fé. Seja você pastor, missionário ou empresário. Todos vivem pela fé. Eu vivo pela fé. O meu trabalho é o ministério. O meio pelo qual Deus me sustenta é através do ministério. Um empresário vive pela fé e o meio pelo qual ele é sustentado é através da sua empresa, mas ele precisa entender que aquela empresa pertence ao Senhor e que é o Senhor que sustenta ele. E eu falava isso o tempo todo no Rio de Janeiro, não deu outra. Nos últimos 2 anos, gente que tinha emprego, que não tinha como falhar, estão 12 meses sem receber. Funcionários públicos. Por quê? Uma coisa aconteceu que eles nunca acreditaram: o Estado quebrou. O Estado, tipo, a gente estava falando do governo do Rio de Janeiro, onde tem a cidade mais turística do Brasil. Quebrou. Não tem dinheiro para pagar. Então, meu amigo, viva pela fé. Não fé no seu trabalho, mas fé em Deus. Ele é um justo juiz. Ele remove até coisas que a gente confia, para que o nosso coração confie só nele. Sabe o que significa idolatria? Colocar confiança em algo ou alguém para obter salvação, mesmo que seja o seu emprego. Não importa. Ele tem o seu cabelo branco
porque Ele é um justo juiz. Abre os nossos olhos para ver Jesus. Diz que Ele tem os olhos como chamas de fogo. Eu amo essa parte. Os olhos são a nossa faculdade de conhecimento. A Bíblia diz que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será trevas. Isso significa que eu me torno aquilo que eu contemplo. Estamos juntos? Onde você coloca os seus olhos? Apocalipse 1, 6 da manhã. Espírito Santo, derrama sabedoria e revelação. Revela-me aquele que é o início e o fim. Senhor Jesus, abre os meus olhos para ver a revelação do Alfa e do Ômega, o dono da história. Senhor Jesus, abre os meus olhos para ver o sumo sacerdote que intercede por mim. Os olhos estão sendo abertos para ver Ele. Na medida que eu aplico os meus olhos no estudo dEle, a minha alma vai sendo cheia dEle. Sabe por que os olhos de Jesus estão cheios de fogo? Porque Ele não para de olhar para o Pai. A alma dele está cheia do conhecimento de Deus. Porque aquilo que ele viu entrou dentro dele. Nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Estamos juntos nisso? Vem comigo para Apocalipse 4, a gente já vai orar. Queria que a gente subisse para ministrar essa canção. Ele é o mais belo entre os milhares. Pode ir tocando suave ela. Apocalipse 4, a gente vai falar mais sobre Apocalipse 4, mas eu quero só dar um gostinho na sua boca. Versículo 8. Nós vamos falar da visão de João amanhã. Hoje a gente vai falar da visão que os seres viventes estão tendo. Cada um dos seres viventes tinha 6 asas que estavam cheias de olhos em volta e por baixo. Dia e noite, diga comigo, dia e noite. Eles diziam sem cessar, nunca param. Então, no céu, dia e noite, tem uma coisa que está acontecendo que nunca para. Eles estão dizendo dia e noite, uma única coisa: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. As Escrituras dizem que eles estão cheios de olhos pela frente, muitos olhos, cheios de faculdades de conhecimento. Por trás, muitos olhos. Diante deles, aquele que está sentado no trono. Dia e noite eles estão declarando a beleza de Deus. A palavra santo não significa apenas aquilo que é contrário ao impuro, mas santo significa belo, significa que não há outro como o nosso Deus. Todas as vezes que uma coisa, um objeto é santificado, se eu santifico esse púlpito, se eu unjo esse púlpito e se eu consagro ele, isso significa, existem muitos outros parecidos na loja com esse, mas não há um outro púlpito como esse, porque esse foi separado de santo.
Quando os seres viventes estão dizendo santo, eles estão declarando: não há outro como nosso Deus. Não há nada que se compare à sua formosura. Santo significa belo, porque o atributo da sua santidade é onde congrega todos os outros atributos. A santidade do seu amor, a santidade da sua justiça, a santidade da sua graça, a santidade da sua misericórdia. Significa a beleza da sua misericórdia, a beleza da sua justiça. Quando você encontra alguém fazendo algo bondoso para uma outra pessoa carente, você diz: nossa, que atitude bela. Por quê? Porque toda beleza de justiça procede daquele que está sentado no trono. Quando você vê alguém perdoando, quando você vê alguém sendo misericordioso com alguém que o traiu, você diz: nossa, que coisa bela. O que é isso? Esse irmão conseguiu perdoar uma esposa que o traiu. Que coisa forte, que coisa bela. Porque toda beleza procede daquele que é santo, que está sentado sobre o trono. Portanto, dia e noite, eles nunca param de declarar: não há outro como nosso Deus. Por quê? Porque os olhos estão olhando para aquele que está no trono. Na medida que você abrir a sua Bíblia e começar a estudar quem é Ele, você nunca mais vai sair do lugar de oração. Porque permanecer no lugar de oração não depende tanto do seu esforço, mas depende de se esforçar para ver aquele que te mantém no lugar de oração. Você precisa aplicar o seu coração na busca. Pai, abre os meus olhos para ver aquele homem em chamas. Pai, abre os meus olhos para ver aquele que anda no meio dos candelabros. Pai, abre os meus olhos para ver o Alfa e o Ômega. As Escrituras declaram que Isaías viu o Senhor sentado no alto e sublime trono, e que tinham seres angelicais chamados serafins. Sabe o que significa serafins? Aqueles que queimam. Sabe por que os serafins queimam? Porque eles estão olhando para o Deus que é fogo consumidor. Tudo que está diante do trono queima. Os seres angelicais queimam. Diz as Escrituras que tem um mar de cristal, que é um rio de fogo, porque Ele é fogo que consome. Os olhos de Jesus estão cheios de fogo, porque Jesus só faz aquilo que vê o Pai fazendo. Dia e noite, os quatro seres estão olhando aquele que é belo, e eles declaram: tu és santo. Eles rodam o trono de Deus, por trás eles olham para aquele que é belo. Ele é o mais belo entre os milhares. O que vai fazer você permanecer no lugar de oração é quando você começar a ficar fascinado por Ele. Tudo aquilo que te fascina te faz perder tempo, gastar tempo. Quando você olha uma bela paisagem, um belo filme, você quer ficar ali horas contemplando aquela beleza. Quando você vê, ouve uma bela música, quando você vai num bom show, quando você vê aquelas músicas clássicas com violino, você fica ali: uau, que coisa bela. E você não quer sair dali, porque a beleza te cativa. Tudo aquilo que te cativa te faz permanecer. Sabe por quê? A sua vida é um tédio, porque você não viu aquele que é mais belo entre os milhares. Estude Jesus, conheça Jesus. Ele não é só o homem pendurado no madeiro. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é a testemunha fiel. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o homem com olhos de chama de fogo. Ele tem os seus pés reluzentes como um latão, que significa o seu juízo. Há muitas facetas dele, e todas as vezes que ele se revela para a igreja, ele se revelava com um aspecto dele. Ele dizia: eu sou aquele que tem as estrelas na mão, eu sou aquele que tem a espada afiada na sua boca, eu sou aquele com olhos de chama de fogo. Ele quer se revelar para essa igreja hoje, de alguma maneira. A parada legal é que ele quer se revelar. Espírito de sabedoria e revelação cai nesse lugar agora e traz a consciência da tua presença. O Filho de Deus, que o Filho de Deus agora seja revelado aos olhos do coração.